Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre calorimetria. Nós vamos falar sobre calor latente, calor sensível, curvas de aquecimento e resfriamento, transformações de fase e, mais importante de tudo, como que isso daí aparece nas questões de prova. Então se liga aí, mas antes não se esquece, se inscreva, deixe seu like e divulga para os amigos. Vamos lá! Num primeiro momento, fazendo então uma revisão da matéria, a gente tem aqui as transformações de estado. A gente sabe que as substâncias, os materiais podem estar no estado sólido, estado líquido ou gasoso. É importante você saber o nome das transformações de um estado para outro. Por exemplo, aqui do estado sólido para líquido, a gente tem a fusão acontecendo. Do estado líquido para gasoso, a gente tem a vaporização. Gasoso para líquido, condensação. Líquido para sólido, solidificação. E a sublimação, que é essa transformação direta aqui entre sólido e gasoso. Tá certo? Então a primeira coisa é entender isso, que existem estados na matéria e transformações entre eles. Só lembrar do caso da água, né? Gelo sólido, água líquida e o vapor d'água. São exemplos aí só para você se situar. Outra parte muito importante é entender que quando a gente está no domínio aqui de um estado desse da matéria, por exemplo, estamos com a água líquida ou com uma substância líquida, ela pode estar a 10 graus Celsius, pode estar a 20 graus Celsius, 30, 60 graus Celsius, ou seja, no mesmo estado, às vezes a gente tem temperaturas diferentes. Para acontecer esse aquecimento, essa substância ela tem que receber calor. E a esse calor a gente dá o nome de calor sensível. Então tá aqui, calor sensível é aquele no qual há variação da temperatura. Por outro lado, chega num ponto em que a gente tem a transformação de fase. Exemplo, quando a gente está passando de sólido para líquido, ocorrendo então a fusão. Nesse momento em que a gente tem a troca, a transformação de fase, é como se, na teoria aqui, né, é situação ideal, é como se a temperatura ficasse constante e esse calor todo que é fornecido ao material é aproveitado para proporcionar essa transformação de fase. No caso, então, em que a gente tem transformação de fase, mudança de estado, né, melhor dizendo, a gente tem atuando o calor latente. Cabe complementar aqui que a fórmula do calor latente é o Q mole. Calor é igual a massa vezes calor latente. E o calor sensível tem como fórmula o Q macete. Calor é igual a massa vezes constante C vezes delta θ, variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial, ok? Dando sequência, a gente tem aqui uma curva de aquecimento. Repara que ela descreve no eixo X o calor que é recebido e no eixo Y a temperatura em que aquela substância está. Nesse gráfico aqui, que está em azul, a gente tem, por exemplo, o material está partindo de uma temperatura aqui 0, encontro dos eixos, por exemplo. Vamos supor que isso aqui está em graus Celsius, né? Ele vem, ganhando temperatura. A temperatura está aumentando até que chega aqui na temperatura de fusão. Então a gente tem aqui, vamos supor, é o estado sólido. Aqui é a transformação de fase. Você tem nesse patamar a temperatura constante, que é a temperatura de fusão. E tem aqui coexistindo, existindo ao mesmo tempo, material no estado sólido e material no estado líquido, tá certo? Então, transformação de fase, aqui calor latente, tá aqui no patamar, coexiste sólido com líquido e quem você aplicaria nessa faixa aqui é o Q mole. Depois que tudo se transformou em líquido, aqui você tem então o estado líquido e a temperatura subindo, até que a gente chega na temperatura de vaporização, um outro patamar. Quem que coexiste aqui? Quem está existindo ao mesmo tempo? Você já sabe dizer?
material no estado líquido e também no estado gasoso. Depois que toda a transformação acontece, todo o material é transformado, aí ele fica liberado para a temperatura, recebendo o calor, né, para a temperatura subir. Então, do lado de cá a gente tem o estado gasoso. Então, uma curva de aquecimento, fazer esse desenho aqui é muito interessante, porque te ajuda a entender o que está acontecendo. Em questões de calorimetria, é sempre importante fazer isso daqui. Você entender qual o percurso que um determinado componente ali que está ganhando ou perdendo calor, ele está fazendo. E aí você representa isso num gráfico, ou calor ou tempo, né? Temperatura por calor ou temperatura por tempo, para você ver a evolução do que está acontecendo com o material. Feita a revisão, então agora a gente vai ver como que isso aí aparece na prática. Vamos pegar essa questão aqui, ó, da Escola de Especialistas da Aeronáutica, a EAR, para admissão primeiro semestre de 2019, então essa prova foi em 2018. Vamos observar aqui, ó, que o enunciado afirma que a gente tem 200 gramas de uma substância, dá a curva de aquecimento dela, olha aí, e pede para a gente qual o valor do calor latente de vaporização. Se está falando de vaporização, ó, aqui, e a substância começa em 15 graus. Então ela vem 15 graus, tem um primeiro patamar, ó, fusão, depois é líquido, depois aqui a gente vai ter o material sofrendo a vaporização. Opa, se ele quer o latente de vaporização, eu tenho que me concentrar nesse patamar aqui. Eu tenho quanto de calor que está envolvido nessa vaporização e eu sei a massa. Eu acho que usando aquilo que a gente falou na revisão, não vai ficar difícil de ver como achar o calor latente de vaporização, aquele Lzão do Quimole, só com esses dados que o enunciado deu, né? Acho que não vai ficar difícil. Vamos dar uma olhada. Se você já está fera então em curvas de aquecimento, você já identificou que aqui a gente tem estado sólido, aqui a gente tem sólido mais líquido, tem a fusão acontecendo, aqui estado líquido, aqui a gente tem líquido mais gasoso, a vaporização acontecendo, e aqui estado gasoso. Como a questão quer que a gente fale qual o calor latente de vaporização, vai se concentrar aqui, ó, onde está acontecendo a vaporização. Repara que nesse percurso todo aqui, ó, para que a vaporização completa de uma massa de 200 gramas tenha ocorrido, a gente teve, ó, lendo aqui o gráfico, a gente teve essa variação aqui de quantidade de calor. Você concorda que então o calor utilizado para essa vaporização pode ser obtido por aquele 15.000 menos 11.000, ou seja, 4.000 calorias? E você também se recorda ali da nossa revisão que para transformações de fase a gente usa o calor latente e a fórmula é o Quimole. Nesse caso é uma vaporização. Como o que a questão demanda é o calor latente aqui de vaporização, basta isolá-lo. L-vap passa a massa dividindo, ela não está multiplicando aqui, passa ela dividindo para o lado de cá. Então a gente vai ter o calor envolvido na vaporização dividido pela massa. Assim, L-vap é igual a 4.000 calorias, acertando aqui, dividido por 200 gramas. Corta, 40 por 2, 20. Então 20, olha a unidade, calorias por grama, que é o que o enunciado já pede. Se você olhar aí as opções, vai ver que a resposta é letra D. Então é isso, espero que essa questão tenha mostrado aí como que esses conceitos de calor latente, curva de aquecimento, que a gente vê lá na teoria, como que eles são utilizados em questões. Espero que o vídeo aí tenha sido útil para não só quem está estudando para EAR, mas também quem está estudando para SpaceX,
vestibulares em geral, o próprio Enem, porque verificar como que o assunto, que a matéria ali, a teoria, é aplicada nos exercícios, acredito que seja uma coisa bastante importante, que é onde a dúvida da gente aparece, certo? Então continue nos acompanhando, divulga aí para os amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!